Olá pessoal, aqui Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Pessoal, é o seguinte, a primeira grande argumentação, depois que a notícia foi divulgada da maneira mais impactante possível, caiu realmente como uma bomba e quase que todos os meios de comunicação divulgaram ao mesmo tempo, de que Fachin havia anulado todas as condenações da Operação Lava Jato. E aí muitos, porque o Lula é inocente, é porque realmente o Moro conduziu um processo de natureza política, vários processos, enfim. Nada disso. A decisão do ministro, ela não isenta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela não diz que o ex-presidente é inocente. Ela apenas corrobora uma série de providências que o Supremo já vinha tomando ao longo do tempo, que lamentavelmente redundaram nessa situação. É como se o Supremo Tribunal Federal fosse uma justiça exclusiva, particular do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para que se tenha uma ideia, ele apresentou 400 recursos aos processos diversos nos quais foi condenado. 3 e ainda restam 5 para serem julgados. Mas o ministro ele não anulou o processo, ele anulou as condenações. Significa dizer que todo o arcabouço investigatório, que todo o arcabouço de provas, ele permanece ali e será remetido para 2 varas federais de Brasília, a 10ª e a 12ª. Os juízes podem aproveitar a maioria das provas e aquelas que eles não aproveitarem, certamente terão que explicar de maneira minuciosa o porquê de não terem aproveitado. Agora, essa questão ela acontece porque a própria sociedade brasileira ela não é vigilante. Ela deixou as coisas chegarem a esse ponto e seguiu por um caminho completamente diferente daquele que deveria ser o caminho do protesto, o caminho da cobrança, com racionalidade, com civilidade e não com radicalismo, porque o radicalismo só leva a mais radicalismo e a mais extremismo. Mas a outra questão sobre essa informação bombástica, essa situação bombástica que o país está vivendo e que coloca por terra também o nosso sistema jurídico, a nossa segurança jurídica, é o fato de que o ex-presidente Lula poderá ser candidato a presidente no ano de 2022. Como se isso fosse uma grande novidade. Ele não faz outra coisa a não ser político. Se ele tiver em liberdade, como de fato todas as condenações caíram, consequentemente ele recupera os direitos políticos e poderá ser candidato. Mas o Lula não é um candidato que assusta, nunca foi. Ele ganhou uma única eleição em 2002. A outra eleição foi uma eleição comprada, como demonstrado nas próprias condenações da Operação Lava Jato e que foram corroboradas por delatores que tiveram que devolver recursos para que suas delações fossem admitidas. O próprio Lula teve uma quantidade muito grande de recursos em contas que não soube explicar e que foram bloqueadas por determinação de magistrados federais, não apenas do juiz Sérgio Moro. E é importante ressaltar que as decisões do juiz Sérgio Moro tanto foram acertadas que foram aceitas, corroboradas por todas as instâncias superiores, o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Quando chega no Supremo Tribunal Federal, você tem uma decisão de natureza política, porque é um tribunal político, lamentavelmente. Mas ele tem apenas 18% nas pesquisas de intenção de votos. Perto dele estão Ciro Gomes, Sérgio Moro e até o Luciano Huck, que é um estreante na política, que nem é político ainda, apenas está dizendo que vai ser candidato. Ele que seja candidato, porque inclusive está tratando com uma certa cautela, dizem os seus advogados. Em 2018, o ano em que ele foi preso, um mês antes, ele fez uma série de caravanas para divulgar uma pretensa candidatura e foi recebido em várias cidades do Brasil, com vaias, com ovos e até com pedras, infelizmente. Alguns radicais chegaram a impedir a sua entrada em cidades do estado de Santa Catarina com pedras nas mãos. E quando ele adentrou uma das cidades, utilizando da poderosa estrutura de que ele dispõe a seu favor, um helicóptero, ele estava discursando num palanque quando veio uma verdadeira chuva de ovos dos edifícios ali nas proximidades. Para ser retirado do local, para continuar sua fala, ele inclusive chegou a pedir que um PM agredisse populares, vá lá e dá um corretivo nessa pessoa que está jogando ovos. Tiveram que botar os guarda-chuvas para que ele, primeiro, concluísse o seu infame discurso e, segundo, para que ele saísse daquele local e fosse para o seu veículo. Então, é lamentável tudo o que aconteceu, tudo o que vem acontecendo, mas, infelizmente, é o Brasil em que nós vivemos. A Procuradoria-Geral da República anuncia
que vai recorrer da decisão do ministro Fachin, ou para a segunda turma, onde Lula ganha também, ou para o plenário, onde ele poderá também ganhar face da maioria obtida com a indicação pelo presidente Bolsonaro do ministro, esse agora que é do Piauí, o ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, piauiense aqui de Teresina. É isso aí, pessoal. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. Antônio Rodrigues, Além da Notícia.